Olá a todos, eu sou André Pimenta Eu sou o Tiago Oliveira. e somos alunos de Ciências da Comunicação no IAD e juntos fazemos parte do projeto do Copo ao Diagnóstico. Hoje iremos mostrar uma entrevista realizada a um paciente com cancro, o Sr. Pedro Freire e à sua esposa Elizabeth, que o acompanham nesta jornada tão difícil. A entrevista é emocionante, aborda um tema sensível e nós, como grupo, decidimos fazer uma ligação entre o cancro do fígado e o consumo de álcool. Algumas destas perguntas que realizamos serão viradas precisamente para este tema. Iremos passar então à nossa colega Mariana Cunha, que vai entrevistar os nossos dois convidados. Bom dia, Sr. Pedro. Desde já, muito obrigada pela sua colaboração na entrevista. Tenho aqui algumas perguntinhas para si. Desde já, pode-nos contar um pouco como é que foi o momento em que recebeu o seu diagnóstico e quais foram as suas primeiras reações? Diagnóstico, pronto, eu senti uma dor na barriga, Ok, fui para o hospital, fui logo operado de urgência, ok, depois ao fim de 3 semanas é que soube o que era, o resultado da biópsia. Mas tiraram logo 73 centímetros de intestino. ok. O seu médico aconselhou a reduzir ou eliminar completamente o consumo de álcool após o diagnóstico? Ou quais foram as recomendações que... Sim, para reduzir o álcool, mas para eu fazer a minha vida normal. Ok. Qual é que foi o plano de tratamento sugerido pelos médicos? Pronto, foi químio, porque a rádio não... o quente acelerava a doença e fiz 21 sessões de quimioterapia. Ok, e ajudaram no processo? Sim. Ajudaram bastante no processo. Como é que lidou emocionalmente com a notícia e o processo de enfrentar esta doença? Sim, tem que ser. Calhou a mim ter que andar, nunca desmoci. Nunca desmotivou? Nunca. Ok. O diagnóstico mudou de alguma forma como vê a vida ou valoriza o seu dia-a-dia? Sim, não consigo fazer a minha vida como eu fazia, mas pronto, fiz até ter outra doença que me cansou mais um bocadinho. Ok. Sabemos que o seu diagnóstico é um caso bastante estudado e raro. Pode-nos contar um pouco sobre a sua jornada, o acompanhamento e os momentos difíceis que enfrentou? Sim, mal exposto, frio, tenho muito frio mesmo. Ok. Mas pronto, 21 dias ia fazer químio, Ok. fiz 3 sessões, pronto, fiz 7, depois tive 3 meses parado, depois fui fazer mais 7 sessões ao fim de 3 meses, depois tive mais 3 meses parado e depois no fim de 3 meses tive mais 7, foi dia 21. Ok. Quem é que tem sido o seu maior apoio durante esta jornada toda? Todos os médicos lá, É? tudo. E a nível de família A também? minha mulher. Ok. Há algo que gostaria que as pessoas soubessem de como apoiar alguém com cancro, por exemplo? Epá, ter um bocadinho de calma a falar com as pessoas, porque pronto, dá muitos nervos, uma pessoa é nervosa. Exatamente. Altera-se um bocadinho. Pois. E como é que a doença impactou a sua rotina diária e o seu estilo de vida? Pronto, foi o meu estilo de vida, pronto, eu. Portanto, se levantava mais 6 da manhã, deitava mais 10 da noite, 11. Agora não, estou doente, levanto-me aí às 8, 9, Pois. mas tenho dias que me também meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã. E sente muitas dores? Não, dor não tenho nada. Ok. Então consegue fazer mais ou menos o seu dia-a-dia Sim. conforme, pronto, tudo. Fez mudanças na sua alimentação? Não. Aos hábitos ou outros aspectos Não. do dia-a-dia? Nada, Tudo igual? tudo igual. Ok. E qual é que era o seu consumo de álcool antes do diagnóstico? Considera muito excessivo? Muito mesmo. Ok. E continua. Então quer dizer que não parou Não. todo Não. o consumo de álcool? E sente que isso influenciou alguma coisa na sua doença? Sim, é capaz de. Pronto, o meu corpo está habituado ao álcool, se sentisse a falta era capaz de. Pois, exatamente. Se calhar de ficar pior até. Porque mesmo os Exatamente. médicos disseram para eu fazer a minha vida normal, sempre como eu fazia. Ok, Eu nem deixei de fumar na altura, deixei de fumar, mas foi outra doença que eu tive a seguir. ok. E sente que essa doença também. Sim, Pode ter- trouxe-me um cansaço. Pois, exatamente. E após o diagnóstico, a sua relação com o álcool mudou, então? Sim. Tornou-se assim menos excessivo ou acha que. Mais ou menos igual. Mais ou menos igual. Mais ou menos igual. A sua história pode ser então uma lição muito importante para outras pessoas. Que conselhos é que daria a alguém que consome álcool regularmente, tendo em conta o risco que é para o cancro? Eu, para mim, acho que é consumir. Nunca demorecer. Não esquecer um bocadinho que tem a doença e... Esquece que não está nada doente. Uma Exatamente. pessoa não está doente. Para continuar a sua vida normal e não... Mais nada. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista, agradecemos Nada. muito.
Também queria perguntar se recebeu alguma ajuda do IPO. Sim. Bastante. Sim, pagaram-me. Eu tinha um seguro, depois trataram-me dos papéis para pagar o resto da casa. Ok. E pronto, sim, deram-me o coisa multiuso. O atestado multiuso. Ok. Portanto, eu tive assim alguma ajuda por Sim, parte. sim. E perguntaram-me se eu precisava de obras em casa e isso, mas eu, graças a Deus, não precisei. Há quanto tempo é que recebeu o diagnóstico? Dia 23 de Mais ou novembro. menos. Dia 23 de novembro de 2013. E desde aí teve, assim, pode-nos contar um bocadinho do processo, como é que foi desde aí lidar com essa doença? Foi sempre, estive lá internado 2 vezes, fui operado 2 vezes, me abriram e fecharam. Ok. E pronto, não deu para tirar mais nada. Pronto, o cancro alastrou para algum... Não. Não. Sempre a dormir. Ok. Então pronto, será uma coisa assim, pronto, se Deus quiser. Depois no fim da quimio reduziu, estava em 16 centímetros, reduziu para 8. Ok, então ainda ajudou um bocadinho a quimioterapia. Sim. No seu dia-a-dia no IPO, até mesmo no hospital, sempre foi tudo muito tranquilo, recebeu sempre muito apoio? Sim, sempre apoio toda a gente. Do seu dia-a-dia? Sempre toda a gente. Ok, pronto, é isso, olha, muito obrigada. Estamos aqui com a Sra. Elizabeth, mulher do Sr. Pedro. Obrigada, Elizabeth, por participar então na nossa entrevista. Queria lhe perguntar como é que foi lidar com todo este processo do seu marido, a nível de cuidados e até mesmo o seu emocional. Sim, não foi fácil. Pois, Ele em si já tem um feitio complicado. E, apesar de ele ter aceitado a doença, mesmo assim havia a fase da revolta. Mas fisicamente ele foi suportando, psicologicamente ele fazia-se forte, mas lá no fundo, mas ele foi contra tudo e contra aquilo que os médicos passavam, portanto. Pode-nos contar então um bocadinho dessa história, como é que foi? É assim, na altura, quando ele foi para o hospital a primeira vez, quando começou a ter muitas dores, chegámos ao hospital Tomar nos Pabrantes, e o médico lá que estava, só pelo exame que tinha feito, chamou-me e perguntou-me se havia câncer na família. Eu disse que sim, porque tinha câncer na família. E o que ele me disse é que desconfiava que era câncer do pâncreas. Depois foi fazer TAC e confirmou que realmente estava lá o cancro, não sendo bem no pâncreas, mas que a nível do abdominal. Mandaram-me embora para casa, disseram que a cirurgia que ia ser feita nas próximas horas e que eu fazia tudo possível para não ficar com saco. E realmente não foi preciso ficar com saco, tiraram-me vários centímetros de intestino, depois soube no outro dia que a operação correu bem, e daí o que lhe retiraram foi para a análise, fizeram a biópsia e foi enviado para Coimbra, para ser feito o acompanhamento no hospital de Coimbra. Só que em Coimbra rejeitaram. Porquê? Porque este cancro não tem conhecimento ainda na medicina, é um cancro raro, e que ainda não tem um tratamento específico, por exemplo, o cancro da mama. Ok. Já tem, sim, isto não tem. Pronto. E então, depois de Coimbra, negaram a entrada e fomos para Lisboa. O doutor Nina Batacis, que por acaso é o diretor do IPO, lá de Lisboa, fez a primeira cirurgia. Depois, a segunda cirurgia que ele fez era para lhe aplicar um módulo, que era assim o termo que eles usavam, como ele não pode fazer radioterapia, que era para lhe implementarem um frio, uma câmara de frio, para tentarem combater a doença, porque ele não pode fazer rádio, só que a doença era tão extensa. E ele não pode fazer rádio por algum motivo? Porque a doença é elusiva ao calor. Ok. Ele nem o calor do sol, o calor de lareira, ele pode apanhar muito, porque a doença é cavalgante ao calor. Ok. Pronto, e esse cuidado que ele também tem que ter com o sol. Ok.
nem a própria aragem, ele apanha do verão uma aragem solo quente, pode desencadear Sim, o adormecido do corpo. exatamente. Pronto, e como ele não conseguiu implementar esse módulo, porque a doença estava tão densa, o médico abriu e fechou, porque tinham-me dito que a operação demorava à volta de 16 a 18 horas. Ok. Mas que ao meio da manhã podia ir a meio, Sim, sim. podia saber informações. Quando eu lá cheguei, já estava no recupero. Pois. E então o médico disse-me que tinha aberto e fechado porque não dava para fazer mais nada. E eu perguntei-lhe então. E ele disse-me que o que poderia vir a acontecer e que era o mais provável acontecer, segundo os doentes que já tinham morrido Exatamente. com este diagnóstico, era ou a doença começava a apertar os órgãos e os órgãos começavam a morrer, Ok. e isso iria provocar a morte, ou então começavam a apertar os intestinos e a deitar as fezes pela boca. E que isto que era questão de 6 meses a 1 ano, não durava mais tempo do que isso. Nem a quimioterapia eles acreditavam que ele conseguisse suportar. Exatamente. E pronto, se ele conseguiu, a primeira ronda ele conseguiu suportá-la. A médica, por acaso, a doutora Alexandra, é a médica oncológica dele, e na altura foi muito cuidadosa, ele fazia perguntas, se ele queria fazer perguntas, ele na altura até só perguntou, caiu o cabelo, e a médica disse que não. Ok. Na primeira ronda não, depois na segunda ronda a médica aí disse que sim, que ia cair tudo, e Ok. não caiu. E não caiu caiu? nada. Ou seja, foi Nada, não muito caiu estranho, nada, não é? nada. E depois fez a terceira ronda e também sem nada, nunca lhe caiu nada. E os médicos não acreditam que... E toda a gente diz que, todos os médicos por onde ele passa, com mesotoma, porque a doença chama-se mesotoma, malioma, maligno, infiltrativo. Inacessável. Inacessável porque não sai. Ok. Infiltrativo porque se infiltra em todo o organismo. Ok. E todas as pessoas que têm esta doença, que não têm mais do que um ano dele. Pois. As pessoas, Sim, ao fim de terem exato. o primeiro diagnóstico e se mexerem, 6 meses a 1 ano as pessoas morrem. E ele não... E já está assim há quanto tempo? Há 11. Há 11 anos, ou seja, recebeu o diagnóstico há 11 anos, deram 6 meses de vida. 6 meses a 1 ano de vida. Exatamente. E ainda está aqui. E bastante bem, acredito que fazendo a sua vida normal não... Sim. Exatamente. Sim, ele da doença em si não tem assim grande transtorno. Exatamente, não ficou assim com muitas... Não, é se dobrar, pronto, ficou inválido na sua vida profissional. Ok. Era uma pessoa ativa. Isso aí mexeu um ok, bocadinho. exato. Em que trabalhava, Sr. Pedro? Obras. Obras, fazia Sim. obras, então. Sim. Era encarregado da construção civil. Ok, pronto. Há quanto tempo é que deixou o seu cargo? Mais ou menos há 12 anos, no caso? Há 13. Há 13. Sim. Ok. Tinha partido um pé. Ok, então nem sequer foi por falta de vontade ou isso, foi mesmo por... Sim, sim. Ok. E a Sra. Elizabeth, como é que durante estes 11 anos pode-nos dar assim, alguma história? Como é que foi a sua jornada perante uma situação destas? Como é que foram os cuidados em casa? Houve alguma coisa que se preocupou mais? É assim, a preocupação era diária. Pois, exatamente. Porque eu até achava que ele, como antigamente tinha aquele abusinho no álcool, Exato. e eu pensei que ele, depois de ser operado, possivelmente a primeira vez, que ele, a continuar a beber, que iria dar-se a prejudicar. Mas ele não ligava nenhuma doença. Exato. Eu convivia com ela, não lhe ligava. Era mais difícil para mim do que para ele. Exatamente. E pronto, é assim, ele como não lhe ligava, não lhe dava a importância que eu achava que ela até tinha, eu entendi que se ele entendia que era assim, eu então comecei a dar também um bocadinho mais de liberdade e de espaço para que ele convivesse com o que estava a acontecer e foi fácil de lidar. Lá está a falta de trabalhar, as limitações nas alturas das operações, foi difícil, mas a gente encara. Exato.
A senhora sempre acompanha o seu marido em todos os exames e todas as idas ao É médico? assim, algumas quimios não, porque ele a primeira ronda de quimio ficava internado. Ok. Ele era internado hoje e saía no outro dia, fazia quimio. Entrava de manhã e saía no outro dia de manhã. Ok. Pronto, e nesse processo não, porque depois os bombeiros levavam-no e vinham-no trazer. Mas as consultas sim, todas as consultas do acompanhamento médico dele, do Dr. Nuno Francisco, da doutora Teresa, sim. Depois as quimioterapias, as outras, como ele fazia, ia e vinha, e eu já o acompanhava. A segunda ronda foi um bocadito mais complicada, as primeiras. Não, a segunda ronda foi, depois era hora e meia. Não, mas notava um bocadinho mais fraquinho. mais fraco, sim, e aí notei-o ir abaixo. Ok. Mas depois ele lá tinha força, ele sempre teve muita força, porque ele também conviveu, eu acho que deu-lhe um bocadinho de ensinamento, a força com que ele viu o irmão dele lutar. Ok. O irmão também morreu com cancro. Ok. É um cancro diferente? Era um cancro diferente. Ok, Sim. não era mesmo. Não, mas ele viu o processo do irmão, que o irmão passou, Ok. e eu acho que isto que lhe deu ali um bocadinho de. Sim, exato, eu vou conseguir. Eu vou ter que me esforçar porque o meu irmão passou tanto, apesar do irmão ter falecido, Sim. mas ele passou, eu também vou ter que lutar. Exatamente. O irmão lutou e ele conseguiu lutar mais ainda. E a cunhada E também. continua a lutar. E a cunhada também. É sério? Também queria perguntar assim, a sua experiência no acompanhamento no IPO, como é que foi a experiência também do Sr. Pedro, dentro de todas as ajudas que receberam, até mesmo ajudas psicológicas, não É assim, eu nunca quis. Ok. Ele teve. é? Eu não aceitei isso, Ele Também teve, não mas depois não Não optou avançou. por não avançar. Ele achava-se bem resolvido, Ok. portanto eu também achava que se ele não precisava eu conseguia a minha maneira, Também lidar com que eu já o conhecia há tantos anos, Exatamente. saberia melhor a maneira de lidá-lo e às vezes o silêncio, o nem sequer olhar, porque quando a gente às vezes olha, eles pensam que estás a olhar ou pena ou o que é que foi, então eu como já o conhecia há muitos anos. Exatamente. E então, a nível do IPO fomos sempre, até hoje, muito bem tratados. A nível de enfermeiros, auxiliares, tudo, os médicos dele, quando a médica dele é um oncologista, não está, a equipa é excelente. Ok. Mesmo com cuidados, mesmo quando ele estava internado comigo, todas as informações, tudo o que a gente precisava sermos dispostos. O IPO de Lisboa tem sido a segunda casa dele. Pois, exatamente. A nível dos relatórios, que eu sei que o Sr. Pedro faz, assim, pelo menos anualmente, ou até mesmo mensalmente, acredito eu, 6 meses. 6 em 6 meses, tem vindo a aumentar alguma coisa ou está sempre estável? Agora é tentar a dormir. Ok. Há 4 anos. Desde 2017. Ok. Não faço nada. Sim, Nem mas indicação. avançou ali um bocadinho, mas depois ali há 4 anos que ela diz que ele tem estado adormecido. Ok, então também não está a fazer Exatamente. tratamentos nenhuns, não está a fazer medicação nenhuma do cancro, faz medicação sim de outros problemas de saúde, mas do cancro não, neste momento não está a fazer nada. Não? Fomos lá agora, semana passada, e a médica, lá está, a médica acha a ave rara, como ela diz, raro porque um doente dele, como ele, com a doença dele, era cada vez ficavam mais magrinhos, cada vez mais debilitados. E ele agora engordou, ela diz que nunca viu tal coisa na vida dela. Pois. Então, houve algum hábito que o Sr. Pedro tinha que deixou de... Pronto, o álcool, sei que não. Tabaco também não. Ok. Pronto, então quer dizer que continua sempre a sua vida normal? Sempre a vida normal.
E o tabaco só até há 2 anos. O tabaco foi há 2 anos porque tive uma pneumonia. Também Ok, então também não teve a ver com o cancro, foi Não. outra coisa completamente Foi. diferente. Ok. Então, olha, muito obrigada. Obrigada, Elizabeth, pela sua presença e obrigado, Pedro, pela sua presença. nada. E muita saúde, espero. É essencial que continuemos a dar importância ao tema cancro no fígado e entender a diferença que pode fazer um acompanhamento em primeira mão nestes casos. Esta entrevista trouxe informações valiosas relativamente àquele que é o tema principal, o consumo de bebidas alcoólicas e todos aqueles que são os seus prejuízos, incentivando assim as pessoas a tomar conta da sua saúde, reforçar os benefícios que traz a ajuda tanto por parte de um profissional como por parte de um ente querido. Obrigado por nos acompanhar e até uma próxima.